Então, com esse tipo de perda, né, que a humanidade vai convivendo, as pessoas vão ficando assim meio desconfiguradas, né? Então, sem essa profundidade, sem tratar de fato de modo correto, né, a complexidade que a gente tem, então é claro que assim, a perda é muito grande, né, irmãos? A nossa escritura, ela não se adapta só a uma interpretação animal. Assim. Nós temos uma estrutura complexa demais. Então, o Salmo 133, ele tem uma declaração que Salmo 133, não. Vamos dar uma olhadinha aqui no Salmo, para a gente. Então, a palavra de Deus, ela procura revelar para nós um pouco, né, dessa grandeza das estruturas profundas que nós temos. Claro que nós não podemos interpretar nós mesmos apenas pelo que o microscópio vê, né? As células, as moléculas ou essas situações assim, né, de materialmente falando, né, parte estrutural só. E olha que já é complexo, né? Se nós olharmos o nosso cérebro, o funcionamento dele, das células, né, das moléculas, aí nós vamos ver a complexidade que temos, né, que somos. Mas eu quero lembrar aqui para nós um salmo. O 133 não, é outro salmo. Eu estava pensando no 139. Esse 133 ele já vai falar daquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? Da comunhão. E o 139, no versículo 14, há uma resposta aqui a Deus. Tem uma resposta aqui. Então a resposta clara, que deveria fazer parte de todo o ser humano, essa resposta. É uma resposta de gratidão a Deus que nos criou assim. Então ele diz assim: graças te dou, né? Deus, eu estou te agradecendo, estou dando graças a ti, porque o Senhor me formou de um modo assombrosamente maravilhoso. As tuas obras são admiráveis. E então, no versículo 15 diz: os meus ossos não são um mistério para ti, eles não estão encobertos a ti. Hoje em dia as pessoas fazem tomografia, né, para descobrir mais do que tem dentro, assim, que é uma ultra tecnologia. Aqui está dizendo: Deus conhece todo o meu ser profundamente. Ele faz um escaneamento de mim muito profundo, né? E então o Senhor não tem nada oculto a Deus quando eu estava sendo formado. E no versículo 16 diz que os olhos de Deus viram a minha pessoa quando eu não tinha forma alguma ainda. E Deus então sabe exatamente todo o tempo que eu vou viver aqui na Terra. Ele tem essa ciência, e cada um desses dias com as suas determinações, quando não havia nada ainda. Então Deus tem uma ciência, Deus tem um conhecimento, uma profundidade, e aqui ele está sendo grato a Deus, está sendo grato. É como um filho que é grato ao pai, um filho que é grato à mãe. É muito bom a gente receber uma gratidão, um ato do nosso filho, quando ele é grato a nós por nós sermos nós mesmos.
e não porque a gente dá coisas para Ele. Eu agradeço meu pai por Ele ser o meu pai, não porque Ele me dá dinheiro, dá carro, dá casa, não, nada. Ele é meu pai. A minha mãe por ser minha mãe. Tem muita gente que espera a morte dos pais para poder pegar a herança. Ele é grato porque o pai vai morrer. Porque a mãe vai morrer, alguém vai morrer, ele vai ficar rico. Então são situações estranhíssimas. É claro que nessa desvalorização, o que sobra é isso mesmo. É melhor morrer logo um, o outro vai ficar com um dinheiro. Então, a nossa Constituição, ela é muito complexa. Nós precisamos aprender a lidar com a nossa Constituição. Quanta gente está sendo formada em aprender a viver na escola de Deus, do Criador. Na escola do Criador. Quanta gente está sendo incentivada a aprender desde cedo na escola do Criador. Onde será que tem uma escola do Criador? Para as pessoas aprenderem. Oi, irmão. Vamos. Então, o Salmo 133 revela para nós uma complexidade que precisa ser tratada. E se a gente deixar sem lidar com isso, é a mesma coisa que você ganhar um equipamento aí moderno e aí fica lá na tua casa, num canto. Aí as pessoas falam, mas você não vai usar aquilo ali? Aí você fala assim, eu nem sei o que é isso. Mas então aprende, né? Para você poder usar. Então, mas aí vai dar trabalho. Aí a pessoa olha aquilo ali e fica imaginando assim, bom, eu acho que esse equipamento aqui deve ser alguma religião. Aí começa a vir a mística humana, a capacidade de mística do ser humano, de criatividade mística, vai gerar ideias que não correspondem com a verdade. Então a pessoa vai viajar, como dizem por aí, né? Bastaria ele pegar um manual ou ir para uma escola correta e ele vai aprender a lidar com aquilo ali. Né? Então, quando Deus criou todas as coisas, não explicou tudo para nós. Não precisa isso. Porque há em nós uma capacidade de pesquisa para a gente examinar as coisas. Coisas cabe a nós pesquisar. Então, se nós temos inteligência, temos capacidade de examinar, vamos estudar as coisas. Agora, para lidar conosco, com a grandeza, a complexidade que nós temos, irmãos, nós precisamos de Deus. Precisamos do Criador. Nós temos essa carência, essa necessidade. Ele quer trabalhar nessa profundidade, nessa dimensão com a gente. Há grandes mistérios no ser humano. Grandes mistérios. Que não podem ser deixados de lado. Não podem ser simplesmente imaginados por nós. Nós temos capacidade criativa, sim. Mas não para a gente querer gerenciar a nossa própria vida. Nessa profundidade e complexidade que temos. Precisamos de Deus. Precisamos do nosso Criador para nos ensinar. Então, uma coisa importante que vemos aqui, que a escola de Deus está em Deus mesmo. A escola de Deus está em Deus. Ele quer nos ensinar. Deus quer nos ensinar. Ele não terceirizou para ninguém. Então, o incentivo que é feito, que é passado a cada ser humano, é que ele trabalhe essas questões profundas nele mesmo, em querer aprender com o Criador sobre si mesmo.
claro que a humanidade vai se esvaziando, como a gente está falando. Então ela se acha parecida com um animal já hoje em dia. Então alguns dizem assim, olha, nós viemos do macaco. Alguns dizem, a gente veio de um pó, de uma explosão. Né? Surgiu do nada, de um pó. Uma coisa assim. Né? Então são várias teorias estranhas que tem por aí. E as pessoas acabam aceitando isso aí, né? Esse tipo de ideia. Então, irmãos, nosso significado precisa ser tratado com todo cuidado, né? Com todo cuidado, assim. E não só o nosso significado, como o significado de todas as coisas, de tudo que há. E Deus trabalha com o ser humano numa profundidade, né, que a gente é chamado por Deus a aprender. A gente é chamado por Deus a viver essa realidade. Né? Então, aqui, por exemplo, em Mateus, quando nós vamos para a palavra de Deus, andando junto com as coisas que Deus vai... Opa, tem alguém querendo ligar aqui. Você quer atender, amor? Por favor? Vamos ver. Alô? Então, gente, a nossa continuidade de vida, né, o nosso Mateus é o livro que a gente está vendo aqui. A gente vai ver o nascimento de Jesus. Né? Mateus capítulo 1 vai apresentar para nós o nascimento de Jesus. E o nascimento de Jesus, gente, ele começa com no caso aqui de Mateus, ele começa apresentando um aspecto da identidade de Jesus. Um aspecto. Então, amados, esse aspecto que apresenta Mateus começa com uma genealogia. Já viram a genealogia em Mateus? Tem gente que fala assim, puxa, mas ler genealogia é uma coisa muito estranha. Genealogia significa Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Está vendo a sequência de nascimentos aqui? Não é? Cada pessoa, quando nós temos uma identidade, nós somos pessoa. Mas para que isso seja oficializado, é preciso que cada um tenha uma identidade. E nós temos identidade, cada um aqui deve ter uma identidade. E na identidade tem lá escrito o nome do pai e o nome da mãe. Quer dizer, você tem uma origem. Então a gente tem uma origem. Né, irmão? A origem tem um pai e tem uma mãe. Então o RG que Deus deu a Jesus está aqui. Só que Deus foi um pouco mais extenso. Nós, geralmente, a partir do avô da gente, bisavô, alguns lembram do bisavô. Eu não lembro do meu bisavô. Eu não lembro. Alguns lembram. E do tataravô, menos ainda. Pouca gente lembra do tataravô. E depois do tataravô para trás, menos ainda. Chega lá para a quinta, sexta geração para trás, menos ainda. Mas eles viveram, eles existiram. Então, o nosso governo, ele já admite assim, se você for o teu nome, o teu pai e a tua mãe já está bom. Agora, de Jesus, não, Deus falou assim, eu vou pôr até Adão. Eu vou pôr a genealogia de Jesus até Adão. E assim foi que ele fez. Ele começou a mostrar que cada geração que foi nascendo teve seus descendentes até chegar a Jesus. Então Jesus tem essa apresentação como um aspecto de linhagem humana.
Jesus é um ser humano, ele é uma pessoa. Ele nasceu em determinado momento da história. Né? Se tornou e é uma pessoa. Então, o Evangelho de João, por outro lado, né, ele vai mostrar também que Jesus é diferente a apresentação de Jesus em João. Vamos ver João capítulo 1. Já é diferente, não tem genealogia aqui. Quem é Jesus? Conforme Deus apresenta em Mateus. Ele é um homem chamado Jesus, que nasceu de um pai e uma mãe, só que não teve pai humano. O pai, a geração de Jesus fisicamente foi provida pelo ato de Deus, né, na pessoa de Maria. E aí Maria ficou grávida, né, sendo virgem, sendo jovem, sendo uma mulher que não tinha ainda contato algum com homem algum, né? Então ela gerou, pelo Espírito de Deus, a pessoa de Jesus. Agora, já aqui em João, diz assim de Jesus: no princípio era o Verbo, né? E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, no versículo 14, diz que o Verbo se fez carne. Então, esse Verbo que se fez carne é Cristo, é Jesus, e habitou entre nós. E diz aqui, e o Verbo cheio de graça e de verdade. Cheio de graça é o Verbo. O Verbo é cheio de graça. É claro que a percepção humana, ela, passando o tempo assim da história, ele pode errar, que eles puseram essa palavra cheia de graça para Maria. Mas Maria não é cheia de graça. A Escritura de Deus diz que quem é cheio de graça é Jesus. Mas quem foi que disse que Maria é cheia de graça? Não diz em nenhum lugar. Isso é uma invenção humana. A palavra de Deus diz que ela foi agraciada. Agraciar uma pessoa. Deus agracia alguém. Não só Maria, agraciou José, agraciou João, agraciou Pedro, agraciou os seus discípulos, agraciou aquele que estava cego, né, e passou a ver, agraciou aquela menina que Jesus ressuscitou, agraciou muita gente. Né? Maria realmente foi uma mulher agraciada também. Mas não mais que isso. Cheio de graça e de verdade é Cristo. Então, depois, voltando para Mateus, capítulo 1, irmão, depois do nascimento de Jesus, em Mateus capítulo 1, a gente vai passar o tempo e Jesus é batizado. Lá em Mateus capítulo 3. Né? Começa o momento, ele já não é mais bebê. Os acontecimentos de uma vida, eles podem ser lembrados. Né? Podem ser lembrados. Mas eles já foram vividos. A gente às vezes tira foto, a gente às vezes registra. Né? Olha, aquilo lá aconteceu. Aconteceu? Que bom que aconteceu. Então, e onde está essa pessoa? Essa pessoa agora já cresceu. Então já ficou adulto. Já passou aquela fase da história. Não vai mais voltar a ser criança. Né? Não vai mais aquilo que aconteceu acontecer novamente. Isso é um fundamento bem importante, irmãos. Porque parece que quando se trata de Deus ou de Cristo, as coisas que aconteceram nunca passam. Elas têm que ficar acontecendo todo ano. Né? Por exemplo, Páscoa. Né? A Páscoa, ela não tem mais Páscoa. Não existe mais Páscoa. Então é um acontecimento que já houve. O que é a Páscoa? O que é isso? A palavra Páscoa é uma palavra hebraica que significa passar por cima. Passar por cima. A palavra Páscoa não foi traduzida para o português. Do jeito que ela é no hebraico, ela continua em português. Só que o pessoal não sabe.
O pessoal em geral não sabe nada. Eles sabem o que as religiões dizem que é Páscoa. O que as religiões dizem que é Páscoa? É depois da Sexta-feira Santa. O que é Sexta-feira Santa? Por que isso? O que é domingo de Páscoa? O que é Sexta-feira Santa? Por que isso? Então, as pessoas, elas vão sendo conduzidas sem pesquisar nada. Elas não vão lá, elas não trabalham a si mesmas nessas questões de fé. Parece que quando se trata de fé, aí cada um faz o que quer. Já pensou se a gente fosse usar o princípio da fé para o trânsito? Já pensou, irmãos? O princípio que se usa no ser humano para a fé, se a gente fosse usar para o trânsito, seria um caos. Porque a turma diz assim, a gente acredita cada um no que quer. Mas não pode ser assim. Mas nem para trânsito pode ser assim. Sinal vermelho, todo mundo sabe no mundo inteiro. Se você quiser dirigir lá nos Estados Unidos, se você for lá para os Estados Unidos e falar assim, eu quero dirigir aqui. Você tem carteira de habilitação? Não tem. Então tá, pode dirigir. Você sabe o que é vermelho? Sei, é ir direto. Aí eu vou falar assim, não, você não vai dirigir aqui. Porque vermelho em qualquer parte do mundo significa o que, irmãos? Parar. Não pode mudar. Mas eu acredito no que eu quero. Não, você não pode. Não é assim. Vermelho é parar. E na hora que deu o verde, você tem que ir. Amarelo, tem que ter atenção. Os sinais de trânsito, irmãos, eles são universais. Não tem jeito. Tem que ter um parâmetro. E olha só, irmãos, são coisas simples. Sinal de trânsito. Sinal simples. Então, Jesus foi batizado. Depois que Jesus foi batizado aqui em João 3, em Mateus 3, Jesus foi levado na sua continuidade de vida, ele foi enfrentar aquele maior inimigo, um dos maiores inimigos que a gente tem, que é o diabo. Foi enfrentar o diabo. Jesus foi enfrentar o diabo em Mateus 4. Ele foi lá num campo deserto e lá ele enfrentou o diabo. Então, Mateus 4, o relato de Mateus é um relator judeu. Ele tem o cuidado de relatar as coisas como elas são. Então ele foi lá. Lucas também. Lucas era médico. Lucas relata em Lucas 4 a mesma história. E Marcos também relata a mesma história. Jesus foi enfrentar o diabo no deserto. Lá no deserto, na continuidade da sua existência, Jesus está mostrando, irmãos, que a vida do ser humano deveria começar e deve começar quando ele faz parte da nossa vida. Quando Jesus faz parte da nossa vida. Então, em Mateus 3, tem o batismo de Jesus, que representa uma relação com Deus. Então, aqui em Mateus 3, no versículo 16 e 17, acharam aí Mateus 3, 16 e 17? Diz assim: batizado Jesus saiu da água. Irmãos, é tanta confusão que o pessoal faz. Batismo, por exemplo. O que é batismo? O pessoal também não sabe. A palavra batismo, ela é grega, também não foi traduzida para o português. Eu não sei por que não traduziram essa palavra. Porque se traduzir a palavra batismo do grego, vai no dicionário grego português para ver. Pode ir em qualquer dicionário grego português, está escrito mergulho. Mergulho. É entrar dentro da água, é imersão para dentro da água. Não tem outra tradução possível. Lá vem a tia Vaca. Boa noite, pastor. Boa noite, tia Vaca. Boa noite, tia Vaca. Entre. Olá, podem entrar. Boa noite. Bem-vindos, bem-vindas. Minha sobrinha, meus irmãos do Cristo, e a missionária Isabel, minha Olha, tem alguns lugares ali. Pode sentar ali, por favor.
Então, irmãos, quando Deus trabalha conosco com palavras, com as suas palavras, a gente observa que Deus está considerando a nossa inteligência. As palavras, elas demonstram que nós temos um diferencial imenso em relação a qualquer outro aparato da criação, né? Então, o Sol não precisa conversar com a Lua. A Lua não vai falar assim: espera um pouquinho, Sol, está muito quente, eu vou chegar um pouco para lá. Ela não vai falar nada com o Sol. O Sol não vai falar nada com a Terra. Fala: Terra, aguenta aí, ó, já vou mandar uma chama. Nunca se ouve falar assim. O Sol nunca vai falar. Irmão, não existe isso. Não tem diálogo. Agora, o ser humano, os bichos, por exemplo, por mais que a gente goste dos bichos, a gente gosta também dos bichos também, mas jamais o cachorro vai chegar aqui e falar assim: ô pessoal, tudo bem por aí? Boa noite. Nenhum cachorro fala isso. Se ele falar isso, irmãos, alguma coisa estranha está acontecendo no ambiente, né? Nunca se viu um cachorro dizer, ali no ponto do ônibus, pegando o ônibus e dando sinal para pata. Na hora que o ônibus vem, ele vê lá escrito cidade, ou centro, ou titri. Aí ele toca a patinha. Aí o motorista para, ele sobe e pega o passe. Né? Irmãos, nunca um cachorro vai fazer isso, nunca. Nem um macaco faz isso. Não adianta, irmão. Animais foram criados por Deus com um propósito. Quando o Disney começou o projeto dele na vida dele, ele dizia assim: eu vou personalizar os animais, eu vou personalizar os bichos. E ele trabalhou tanto isso que o pessoal acredita mesmo, né? Que os bichos falam, eles têm uma transmissão de pensamento, as baleias falam. Eles não têm isso, irmãos. É sabido até legalmente que nenhum bicho vai para o tribunal quando mata alguém. Legalmente não se pode prender assim. Não se pode levar Já pensou? Aquela baleia matou a sua treinadora, está lá ela sentada no banco dos réus. Aí vem o advogado da baleia, vem o defensor e a baleia: pode dar a sua declaração, dona baleia, por que a senhora matou a sua treinadora? Ela vai... não vai fazer nada. Não, irmãos? Tanto é que eles não levaram a baleia para o tribunal. Nunca vão levar. Não é assim o animal. Agora, o ser humano, ele tem estrutura. O ser humano tem atributos. E o que fazemos desses atributos? Né? Um dos atributos é a inteligência. A capacidade interlegere. Interlegere quer dizer, você está no meio das letras. Inter, no meio. Legere, das leituras. Que leituras são essas? São os fenômenos que ocorrem na vida e você no meio, e você sabe decidir qual é o certo. Você tem a capacidade de ver que esse lugar, esse caminho é certo, é diferente daquele que é errado. E isso é responsabilidade penal. Cada um tem a responsabilidade. Não adianta dizer que não. Alguns advogados darwinistas ou freudianos, hoje a igreja em geral é freudiana. Ela perdeu a visão de Cristo, ela se tornou freudiana. Ela não admite a Bíblia como a capacidade de Deus para lidar com os problemas profundos do ser humano. Ela não admite que haja aqui competência para isso. Alguém passa algum problema, tem que ir para o psicólogo. O psicólogo é que é capaz de resolver os problemas humanos. Deus não é capaz. A palavra de Deus não tem como. Então ela é freudiana. Mas muitos advogados freudianos também, eles tentam jogar a culpa do crime que alguém cometeu nos pais daquela pessoa. Então eles tentam reivindicar lá na hora das defesas, em dizer: olha, essa pessoa aqui fez isso, que o pai dele fez aquilo, daqui a pouco o pai dele é condenado, né? E ele é solto. Então ameniza, como aconteceu com aquela moça que mandou matar os pais, tentaram usar argumentos freudianos. Não deu certo, ficou presa mesmo. Não deu certo porque não é certo.
Cada um é responsável pelos seus atos. Diante de Deus é assim mesmo. Quando Adão pecou, ele pecou. Quando a Eva pecou, ela pecou. Eles tentaram ser freudianos. Lembra quando eles tentaram ser freudianos? O Adão disse assim: foi a Eva que tu me deste. Ela que causou o dano em mim. Aí sobrou para Eva. A Eva foi lá e falou assim: foi o diabo. O diabo não tinha quem acusar, ficou lá. Né, irmãos? Mas no fim, Deus não foi nessa conversa. Todos são responsáveis pelos seus atos. Então, Deus usa a palavra, irmão. Se Deus usa a palavra, Ele espera que nós, com a nossa inteligência, nós sejamos capazes, com a inteligência, entre leituras, podemos perceber o significado das palavras. Né? Então Jesus, Ele veio. Por que Jesus veio? Por que Jesus veio, né, irmãos? Então vamos para João de novo. Evangelho de João, capítulo 1. Né, olha só. João 1 diz assim, 29. João 1, 29. Há uma indicação sobre Jesus aqui. Há uma indicação. João 1, 29 diz assim: quando João viu Jesus que vinha para ele, João disse o seguinte. Olha só o que João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A maior desgraça do ser humano, irmãos, é essa aqui. É o mal que está lá dentro do ser humano, chamado pecado. Então há um mal que a gente nasce com ele e precisa ser tirado de nós. E o único que pode tirar é Cristo. Não tem mais ninguém que tire esse pecado do ser humano. Para não ficar tão mal para a psicologia pode tirar, por exemplo, traumas. Às vezes a pessoa, por exemplo, uma vez uma mulher não dirigia mais carro, não entrava em carro algum. Não entrava mais em carro algum. E uma pessoa veio conversar comigo e falou: pastor, minha esposa não entra em carro. Eu casei com ela, eu não sei o que eu faço. Aí conversando, vai daqui, vai dali, conversa. Aquela mulher tinha um trem na cabeça. Sabe trem mesmo? É que um dia ela, com 16 anos, estava andando assim, o carro morreu em cima da linha do trem. E aí o trem veio, pegou bem do lado dela. Já pensou, irmão? É um trauma. Um trem bater bem do teu lado, só de você ver aquele trem vindo e batendo, te empurrando, já é uma luta. Então existem fenômenos que acontecem em campos de batalha ou em vidas, durante a vida, que às vezes causam problemas grandes na vida da pessoa. E aí eu conversando com aquela moça: tem um trem na sua cabeça? Então vamos tirar esse trem daí. Vamos tirar esse trem daí, né? Em Minas se fala trem para tudo, menos para trem. Quando vem o trem, fala aquela coisa. Então é um negócio meio estranho. Mas eu falo assim porque eu sou mineiro, né, irmão? Então eu não estou falando mal de Minas. É que eu sou de lá, eu sei que é assim mesmo. O pessoal vê qualquer coisa, tem trem ali, tem trem. Aí vem um trem, aquela coisa. Então é um negócio muito estranho. Mas aquela mulher realmente tinha um trem na cabeça. A gente foi conversando, até que o trem saiu. Na hora que o trem saiu, daí ela entrou no carro. Aí o pessoal: milagre, pastor, milagre. Se eu fosse aqueles pastores aí, mercenários de hoje em dia, pronto, já ganhava um monte de dinheiro, né? Mas eu falei: não, isso aí é que ela tinha um trem na cabeça. E aí a gente vai conversando e sai trem. Então a psicologia é boa assim para tirar trem, tirar galinha. Uma vez eu tirei uma galinha de uma cabeça de um menino, né? Que estava lá, a galinha pulou nele assim quando ele tinha 3 anos, com 6 ele não podia mais ir na escola, ninguém descobria por quê. Aí eu fui conversando, era uma galinha. Aí tirei a galinha. Né, irmão? Hein? A gente vai conversando, né? É que tem que ter tempo para ir tentando você pesquisar a vida da pessoa, descobrir que fenômenos aconteceram. Mas isso aí é simples, né? Não vai tirar o pecado da pessoa. Aquela mulher que eu tirei o trem continuou com o pecado. O menino que eu tirei a galinha continuou com o pecado.
né? Ele mentia, a mulher às vezes brigava com o marido, às vezes tinha problemas terríveis, então ia para o inferno, sem trem na cabeça, e o outro também ia para o inferno, sem galinha na cabeça. Então é preciso que haja alguém que tenha o poder de tirar também o pecado da pessoa. E esse alguém não é Freud, não é Darwin, não é Karl Marx, não é a sociologia, não é a filosofia, não é a teologia, é Cristo. Então, aqui em João 1, ele está dizendo exatamente isso. Ali está o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus. Né? O pessoal não entende muito bem assim, Cordeiro de Deus. O que esse negócio de Cordeiro? Né? Então, Deus está trabalhando ao longo de alguns milênios, didaticamente, né, ensinando o seu povo que o mal que está dentro de nós não pode ser resolvido por nós, por nenhum ser humano, mas como ainda não era o tempo de Jesus chegar na Terra, ele tem que didaticamente, mantendo o foco daquele povo, de que alguém que não é eles, não são pastores, não são sacerdotes, não é religião, não é nada que o ser humano possa imaginar, mas é alguém totalmente inocente, que não tem nada a ver com aquele problema deles, é que vai tirar o pecado. Então Deus usou um animal para representar Cristo. E ele começou tudo isso no livro de Êxodo. O livro de Êxodo registra quando Deus começa esse processo didático em que o povo de Israel estava lá preso, escravo, dentro de uma nação que o escravizou. Então Deus, não tinha como eles saírem de lá, Então Deus chamou um homem chamado Moisés, que a gente falou ontem um pouquinho. Né? Então Deus chamou um homem chamado Moisés, que foi lá, usado por Deus, e Deus disse: Moisés, vai lá, e você vai ser usado por mim, para que aquele povo saia de lá de dentro daquela nação. Então Moisés foi. No momento que era para sair aquele povo de lá, e o drama egípcio foi grande. Quando a gente estuda a história do Egito, eu já estudei muito a história do Egito, a gente vai encontrar vários faraós na história do Egito. Na verdade, todos. O Egito é assim sistemático, irmão. Ele é sistemático. Ele registra tudo. Só tem um faraó que não está registrado na história do Egito. Eles apagaram a história desse faraó. É exatamente esse faraó que teve o confronto dele com o Deus de Israel. O Deus eterno. Não o Deus só de Israel. O Deus eterno. Né? E ele perdeu. Porque Deus tinha que tirar aquele povo deles de lá para seguir a história. Então foi uma vergonha muito grande para o Egito. E o Egito, então, não registrou a história, apagou a história desse faraó. Né? Mas, até mesmo esse ato contrário do Egito, dessa nação que odiava, naquela ocasião, o povo de Israel, acaba servindo como um testemunho de algo extremamente grande que aconteceu lá, para que não houvesse registro histórico exatamente desse faraó. Né, irmão? Então, Deus disse assim para o povo hebreu, não só para o povo hebreu, irmãos. Ele disse assim: olha, eu vou passar sobre o Egito. Ele avisou não só o povo de Israel, ele avisou todo mundo: eu vou passar sobre a terra, e qualquer pessoa que pegar o sangue de uma ovelha, de um cordeiro, e pintar as portas da sua casa, ali não vai ter morte. O primogênito daquela casa não vai morrer. Né? Está todo mundo avisado? Todo mundo está. Mas tem uns que nem ligam, irmão. Deus fala, ele é uma coisa de nada. É assim até hoje. Deus está falando. E a pessoa não é uma coisa de nada. Não liga. Esse é o tipo do coração humano. Aí tá, mas aqueles que acreditaram no aviso de Deus foram lá, mataram o cordeiro, passaram sangue na porta, e o Senhor passou por cima daquela casa e não houve morte naquela casa por causa do sangue do cordeiro na porta.
Essa palavra passar por cima. Boa noite. Oi. Podem sentar ali. Acho que tem uma cadeira ali. Opa. Podem sentar aqui. Tem uma. Podem sentar. Então, amados, o cuidado que Deus tem em avisar, né, em preparar as coisas para que as pessoas não tenham confusão, porque a criatividade humana é muito grande a criatividade, e é muito fácil a gente perder o foco das coisas. Hoje em dia a gente vê isso muito fácil, mas não só hoje, sempre na história humana. Então, Deus avisou o povo daquele sangue na porta, e o povo foi lá, quem creu, quem acreditou na palavra, né, pintou a porta com aquele sangue, e o Deus passou sobre o Egito, e a porta que tinha aquele sangue passou sobre aquela casa. E essa palavra passar sobre é Páscoa. Páscoa é isso aí, né? Que não houve morte naquela casa que ele passou sobre. Por que não houve morte? Porque aquelas pessoas simplesmente acreditaram na palavra de Deus. É simples. Pode acreditar ou não. Cada um, vamos dizer assim, existe uma não coação. Deus não coage as pessoas a que elas sejam obrigadas a acreditar. Na verdade, Deus se esconde o máximo que Ele pode. O máximo. Para que a pessoa possa ter fé. Senão não vale. Não há amor quando alguém, para casar com outro, pega uma arma, né? Heloísa, eu chego para José assim, Heloísa, vamos casar. Aí a gente pergunta assim, você está casando por amor? Tem uma arma aí apontada para mim. Né? Não dá? Não é possível. Não pode assim. Aí chega assim, Heloísa assim, José, eu vou te dar 10 mil por mês para você se casar comigo. Aí José, oba, não pode ser assim? Amor, não é assim. Não é assim, é uma coação, não é? Ou uma coação por arma, que é violenta, ou uma coação por dinheiro, né, que não é violenta assim quanto a arma, mas também é violenta. Não é assim. Agora, quando a gente olha assim, eu já fiz muitos casamentos, e a gente olha os casais, e a gente observa que eles estão indo lá por amor. Pelo menos até hoje, sempre que pareceu. Né? Porque não tinha ninguém com arma e ninguém com cheque, assim, ó. Né? Parecia amor mesmo. E parece que é. Então, aquela coisa, isso é importante. É isso que valida, de fato, até o juiz. Ele chega assim para as pessoas e pergunta assim, vocês estão vindo aqui por sua livre e espontânea vontade? Perante mim aqui? Sim ou não? Aí as pessoas, tremendo ali, né? Fala assim. Né? Então, assina aqui. Aí assim, testemunho. Então, até perante o juiz precisa ser assim. E Deus? Deus é muito mais. Deus é que mesmo Ele quer que seja por amor. A relação precisa ser por amor. Então, quando Deus fala, é igual um namorado. Vamos dizer assim, né? Muito mais que o namorado, claro. Mas é do estilo. Um namorado chega para a namorada e fala assim, querida... Geralmente eles não falam assim, mas eles falam assim, querida, vamos passear um pouquinho pela rua? Aí ela fala assim, vamos. Né? Aí eles pegam na mão e vão pela rua. Então, é uma coisa voluntária. Eles gostam de ir, não é assim? Então, Deus fala também. Ele fala assim, gente, a coisa está feia. O ser humano não tem jeito de ser livre, a não ser que eu tome uma atitude. Então, eu vou fazer isso. Eu vou mostrar para vocês como é que se livra. Aí ele foi lá no Egito e fez essa libertação lá do povo dele inteiro. 1 milhão de pessoas, gente. 1 milhão. 1 milhão de pessoas. E aí aquele povo
pôs aquele sangue na porta. Não teve morte em nenhuma casa que pôs o sangue na porta. Mas o que era isso? Isso é a Páscoa. Isso é a libertação, é um livramento, é vida que aconteceu naquela casa. Foi vida mantida ali. Mas o que é isso? Será que é só isso? Não. Aquele momento ali é profético. Está anunciando o Cordeiro de Deus. Porque tem um Cordeiro da terra, que é aqueles cordeiros. Então Deus disse assim para o povo: olha pessoal, para vocês não esquecerem do que eu vou fazer um dia, uma libertação muito maior que essa, vocês vão todo ano celebrar a Páscoa para mim. Vocês vão celebrar a Páscoa para mim. Então o povo falou: tá bom, não é bom. Mas o que é a Páscoa? É duas coisas. Para eles lá, eram duas coisas. Era a lembrança do que tinha acontecido, a saída do Egito, era aquela lembrança, e era o anúncio de que um dia o Cordeiro de Deus ia chegar. O verdadeiro Cordeiro de Deus ia chegar. O Cordeiro de Deus, o Deus que ia mandar esse Cordeiro, ia vir. Então, Gálatas 4:4, né, outra vez a gente vai ver, é importante ler, que as coisas de Deus não são assim de qualquer jeito. Então, Gálatas 4:4, irmão, vai dizer para nós que chegou a plenitude do tempo. Quer dizer, Deus está prometendo e há de chegar o dia que aquilo vai ser cumprido. Né? Não é assim o dia que a gente paga a conta? Tem a plenitude do tempo na conta também. Vem a conta de luz, por exemplo. Qual é a plenitude do dia da conta de luz? Está lá, sei lá, dia 5, dia 10, sei lá o dia que é. Né? Tem a plenitude do tempo da conta do cartão. Dia 15, dia 17, dia 21, de qualquer coisa que você tem, chega aquele dia. Então Deus falou assim: há de chegar o dia que o meu Cordeiro vai vir. E Gálatas 4:4 diz assim: vindo porém a plenitude do tempo, está vendo aí? Deus enviou o seu Filho. E chegou, que a gente leu agora há pouco, do ponto de vista de Mateus e do ponto de vista de João. Né? Jesus nasceu. E João, olhando para Jesus, falou assim: lá está, ele é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro, o que tem que acontecer com o Cordeiro? Tem que ser morto. Né? Precisa ser morto. Então Jesus veio à terra para morrer. Mas por que Jesus veio para morrer? Né? Então o ato da morte de Jesus, ele vai enfrentar o nosso inimigo. O nosso inimigo é a morte. Nós é que precisamos ser livres da morte. O ato de Jesus estar aqui para ir à morte é porque ele precisa vencer a morte. Ele vencendo a própria morte, nenhum ser humano tinha vencido a morte. Não tem como vencer a morte. O ser humano, só Deus pode vencer a morte. E Jesus então vai lá, por exemplo, em Mateus, vamos ver aqui 16, Mateus 16. Né? Jesus está conversando com seus discípulos ali, perto dos dias da Páscoa, lá em Jerusalém. Jerusalém já estava lotado de gente, porque lembra, os irmãos, nós falamos aqui, Deus tinha marcado anualmente a Páscoa, uma festa. Só que então, como ela anuncia algo passado e algo futuro, é uma festa profética. É uma festa profética, ela anuncia coisas. Ela não é uma festa em si mesma. Ela está anunciando significados, verdades profundas que as pessoas estão celebrando. Estão celebrando os acontecimentos, tanto o acontecimento passado quanto o futuro. Então, irmãos, a vida do ser humano, ela só tem sentido quando ela alcança um significado escatológico, um significado amplo. A nossa vida só tem sentido quando ela vai passar dos patamares puramente humanos. Tem que passar. Ela tem que atingir o patamar que Deus quer que a gente alcance. Então, aquele povo que foi caminhando todo ano, celebrando aquela Páscoa, a celebração da Páscoa era uma celebração
todo mundo ia lá. E em Jerusalém tinha mais ou menos 1 milhão de pessoas nessa época aqui de Mateus 16. Né? E Jesus, então, no versículo 13, ele faz uma pergunta importante. Olha só, ele faz uma pergunta assim: o que as pessoas estão dizendo que eu sou? O que o pessoal fala de mim? Né? Aí, pelas ruas, perguntou para os discípulos: o que o pessoal acha que eu sou? Eu vim, eu sei quem eu sou, mas o que o pessoal diz que eu sou? Né, irmãos? Olha como a gente estava falando que a criatividade humana é grande. Alguns diziam que Jesus era quem? João Batista, irmãos. Como é que pode? Era honroso ser João Batista, mas ele não era João Batista. Né? Outros diziam que Jesus era quem? Elias. Também era honroso, mas não era o Elias. Jesus não era o Elias. Né? Uns diziam que Jesus era Jeremias, embora fosse uma honra naqueles dias de Jesus. Porque quando Elias estava vivendo, quando Jeremias estava vivendo, eles mataram eles. Né? Eles foram atrás para acabar com eles. Né? Mas João Batista também. Enfim. Mas Jesus não é nenhum deles. E aí, Jesus olhou para os seus discípulos e disse: bom, vocês estão andando comigo há 3 anos já. E vocês? O que eu sou para vocês? Quem eu sou? Né? E Pedro é o cara que responde todas. Né? Ele sempre tem. Ele aperta o botão primeiro, que todo mundo. Né? Aí Pedro vai lá e já fala logo. E ele falou certo. Ele falou: tu és, olha aí, ó, o Cristo. A palavra Cristo é grega. É uma palavra grega, que é o sinônimo da palavra Messias. É igual. Cristo em grego, Messias em hebraico, e mesma coisa. Né? Ela faz referência a alguém que é ungido, alguém que foi escolhido, alguém que é o chamado por Deus, que está prometido por todos os séculos e que um dia ia chegar. Então Pedro disse: você é esse homem de que fala as Escrituras, de que ia chegar. Tu és o Cordeiro de Deus, tu és o prometido de Deus, tu és o próprio Deus. E aí Jesus disse para ele o quê? Você é bem-aventurado. Você é bem-aventurado. Essa palavra bem-aventurado, ela é também profunda, porque ela significa alguém que foi tocado. A palavra bem-aventurado significa, sabe aqueles vasos feitos de argila? Ele não é feito sozinho. O vaso não se faz sozinho, assim, para ser um vaso. Tem teoria que diz isso, né? Ele olha um piano e fala: ele se fez ele mesmo. Isso é muito esquisito, não é assim. Não aconteceu. Alguém foi lá e fez. Então, a palavra bem-aventurado significa como é que é o nome do cara que faz vaso? Oleiro, né? O oleiro, ele pegou o vaso. Isso é a palavra isso é a palavra bem-aventurado. Macarius, vem de macar. Alguém que foi moldado por alguém que é inteligente para aquilo. Alguém é capaz de fazer aquilo ali. Mas não foi ele o capaz, foi alguém que fez aquilo. Alguém fez ele ser daquele jeito. Então, Pedro, alguém fez isso acontecer no teu ser. Alguém mostrou isso para você. Não foi você mesmo. E é isso mesmo que Jesus explica aqui. Não foi a carne e o sangue que revelaram a você. Não foi o ser humano. Não foi uma habilidade humana. Não foi uma capacidade humana. Quem mostrou isso para você foi quem? Meu Pai, que está nos céus. Então, isso é o significado de Macarius. Isso é o significado da palavra bem-aventurado. Quando Deus é que faz aquilo acontecer na vida da pessoa. Aqui já está explicado, o próprio significado está aqui. Né? Tá, então Pedro falou: puxa, que bom, então. Aí Jesus continua falando, né, que a igreja dele. Aí, no versículo 18, Jesus diz assim: Pedro, tu és pedra. Te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Acho que 500 anos foram o suficiente para o pessoal fazer a maior bagunça desse texto aqui. Irmão? O pessoal perder a visão de Cristo e pôr a visão em Pedro ou pôr a visão na igreja. Né? Então, 500 anos depois que Jesus falou isso, é que essa confusão foi gerada. 550 anos depois que Jesus falou isso, é que começaram com a ideia de que havia um Papa. Né? Isso aconteceu em Roma. E aí, então, eles disseram, como é que nós vamos legitimar isso? Nós temos que dar nome para o nosso imperador meio bíblico. Vamos chamar ele de Papa, mas quem que vai ter sido o primeiro? Aí eles pegaram esse texto, no ano 550, e foram dizer que era Pedro o primeiro. Uma coisa totalmente absurda de fazer. Não se pode fazer isso de maneira nenhuma. É a mesma coisa que olhar para a tua vida, para o teu passado, e dizer assim, você quando tinha 5 anos eu te vi lá na China, não, porque a irmã Margarida poderia estar na China, né, irmã Cris? Mas, por exemplo, quando você tinha 5 anos, o Heber estava na China. Mas eu nunca fui para a China. Né? Como que eles vão falar que eu estava lá? Não, marca aí no documento, ele estava. Fizeram um anacronismo. Isso é um anacronismo histórico. Você pega algo num passado que nunca aconteceu e transforma em como se tivesse acontecido. Só que naqueles dias, irmãos, não era igual hoje, que podia questionar, podia dizer não. Não era assim. Naqueles dias falou, e ai de quem olhasse torto, olhou torto, morre. Né, irmãos? Acabou, é aquilo ali, pronto. Né? Então, isso ficou estabelecido assim, mas não é nada disso. Jesus, isso aqui é só uma, entre parênteses, importante também desse negócio de Páscoa. Né? Mas Jesus, então, ele está dizendo, eu vou edificar a minha igreja. Igreja é outro termo que é confuso. Batismo é confuso, Páscoa é confuso, igreja é confuso. Mas por que não se usa a inteligência? As pessoas foram perdendo a capacidade de usar a inteligência. Por incrível que pareça, nós tivemos a reforma no século XVI, houve a reforma, numa intenção de voltar para a Escritura, mas não se voltou para a Escritura, só voltou um pouquinho, né? Mas não muito, ficou aquela confusão. Aí depois foi passando o tempo, hoje, pela falta de Bíblia, começaram-se movimentos católicos chamados de pentecostais, que os pentecostais são católicos, é a mesma coisa, não muda quase nada, só muda endereço, né? São todos com o mesmo sistema de animismo de fé. É um animismo de fé. Você precisa ter aparatos para você pegar, ritualizações para você fazer. Como a gente estava comentando outro dia, a facilidade com que o ser humano tem de mudar o símbolo para aquilo que ele simboliza, ou aquilo que ele simboliza para o símbolo, e adorar o símbolo, é uma facilidade imensa. Moisés tinha dito, Deus falou para Moisés, faça uma serpente de bronze. Muitos conhecem essa parte. Aí tá, ele fez. Aí Deus diz assim, que essa serpente de bronze também tipifica Cristo. Aí todo mundo que olhar e tiver sido picado por uma serpente, não vai morrer. Aí o povo, não passou muito, começou a adorar a serpente. Aí Deus falou assim, Moisés vai lá e destrói aquela serpente de bronze. O pessoal não entendeu nada. Aí Jesus multiplica pães. Aí o pessoal começa a seguir Jesus, aquela multidão de 10.000 pessoas. Aí Jesus olha para trás, o que é essa multidão aqui? Não é normal. Não é normal esse povo todo me seguindo. O que é isso? Eles estão querendo pão. O quê? Agora, padaria Jesus. Isso é uma loucura, irmãos. Jesus não fez padaria nenhuma. Ele falou assim, olha, acabou. Não entenderam nada o que significa a multiplicação dos pães. Ele até fala isso. Será que vocês não entenderam nada? Que está mostrando ali a divindade de Jesus. Ele não está fazendo pão para dar para o pessoal pão. Né, irmão? Aí o pessoal, Jesus falou, tá bom, acabou.
agora aqui não tem mais pão algum. Irmãos, 9.950 pessoas foram embora para outras igrejas que ofereciam pão. Aí só ficaram 50 ali, 40. Aí Jesus ainda olhou para eles e diz assim: vocês querem ir embora? O que vocês estão fazendo aqui? Vão embora! Aí eles olharam, Pedro de novo. Pedro chegou assim e falou assim: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Para discernir isso, irmãos, tem que ter o Espírito de Deus mesmo, tem que ter Deus dirigindo a vida e tem que ter fé para ficar ali, para não ir atrás de Jesus por causa de pão, por causa de milagre, por causa de... Esse negócio todo começou com o diabo lá com Jó, né? Bom, aí Jesus falou assim: eu vou edificar a minha igreja. A minha igreja, eclesia, né? Eclesia, ek, kalel. Ek é simplesmente de, kalel é chamados. Como que alguém pode pegar uma palavra que significa eu vou edificar aqueles que eu chamei? Como que alguém pode pegar essa palavra e transformar em instituição? Como que alguém pode fazer essa mágica? É uma mágica dos séculos depois da Igreja Católica, que manteve esse enraizamento dentro das pessoas, e as pessoas não saíram do catolicismo. Eles estão numa outra denominação, numa outra igreja, numa outra religião, mas não saíram do catolicismo deles. Eles continuam achando que igreja é um lugar que tem um endereço, que tem uma instituição. Isso é catolicismo, isso é império romano em cima das pessoas. É um império de crença. Né, irmão? O ser humano não consegue olhar para a palavra e ver o que ela significa. Mas Jesus está dizendo: eu vou edificar aqueles que eu chamei. Aqueles que eu chamei. E as portas do inferno não vão prevalecer contra esses que eu chamei. O inferno vai estar lá. As portas do inferno vão estar cercando gente. Vão estar acabando com o entendimento de pessoas. Mas aqueles que eu chamei vão de encontro a essas portas e vão derrubar. E vão derrubar. Né? Então, aí o Pedro falou assim, irmão, olha só. Aí Jesus falou assim: bom, agora vocês entenderam quem eu sou. E aí no versículo 21, ele disse assim: pessoal, vocês são meus discípulos. Então é o seguinte, agora que vocês já sabem quem eu sou, pronto, eu não preciso mais ficar com vocês. Agora eu posso cumprir a missão de Cordeiro de Deus que eu vim para fazer. Né? Agora eu vou para Jerusalém sofrer, ser torturado, o pessoal vai acabar comigo, vocês vão ver uma coisa dramática, eu vou morrer lá em Jerusalém. Aí o Pedro, né, irmãos? O Pedro chamou Jesus à parte e começou a reprovar Jesus. Olha só, irmão. Você já pensou nisso, irmãos? Irmãos, é uma loucura quando alguém humano, uma teologia, a teologia de Pedro não estava resolvida. Ele respondeu certo por Deus agora há pouco, mas ainda tinha um ranço judaico dentro de Pedro. Judaico, como que era o ranço judaico? Ele esperava com toda certeza um Messias que chegasse ali e fosse livrar o povo judeu de Roma e fosse criar um Estado judaico igual era nas grandes glórias do passado. E Pedro disse: não, Senhor, não pode fazer isso, porque tu és o nosso general. Como que tu vai morrer em Jerusalém? Você não vai liderar mais ninguém. Aí Jesus disse a Pedro o seguinte, ó, sabe o que Jesus disse a Pedro, irmão? Falou assim: sai daqui, Satanás. Irmãos, quando uma palavra é diferente da palavra de Deus, não é de Deus, irmão. Não é de Deus. Então Jesus está dizendo: sai para trás de mim, Satanás. Diz aqui no versículo 23, tu és para mim uma pedra no meu caminho, tu queres que eu tropece, né? Porque não cogitas nada de Deus, e sim dos homens. Dos homens, interesses humanos. E hoje nós estamos vivendo isso demais. É triste ver o rumo que os cristãos deram ao cristianismo.
Mas é assim mesmo, né, irmãos? Então, Jesus continuou firme. Aí Pedro se arrependeu ali, né, mudou de ideia outra vez. E assim Pedro vai indo, né, irmãos? Mas ele é igual a nós. Nós somos igual a ele. Né? É assim mesmo. Aí chega aqui, irmãos, João 12. Vamos ver João 12. Olha só. João capítulo 12. Chegou um dia igual de hoje. Né, irmãos? Chegou um dia igual de hoje. Hoje é um domingo. Uma semana quase antes da crucificação lá. Há 2000 anos atrás, viu, irmão? Não é hoje. Não é a semana que vem a crucificação. Ela já aconteceu. Há 2000 anos atrás já aconteceu. Mas tem gente que acha que não aconteceu. Vai acontecer de novo. Né? Essa semana vai... Eles estão achando que hoje é domingo de Ramos. Tem gente que acha que hoje é domingo de Ramos. Você acha, irmão? Eu já vi até crentes falando assim, hoje é domingo de Ramos. O que é isso? Como? Vocês conseguiram voltar no tempo? Há 2000 anos? Como? Cadê essa máquina do tempo aí? Coisa estranha. Está chegando a Páscoa. Mas como? Está chegando a Páscoa. Voltou ainda antes de Cristo. Irmãos, isso é uma loucura que acontece. Né, irmão? É um negócio insano, mas o pessoal acredita. De tanto falar aquilo que é errado, não acredita. É possível você ver um pessoal com ramos por aí. Não sei por que eles ficam com os ramos na mão. Né, irmão? Mas isso já aconteceu, irmãos, há 2000 anos atrás. É igual tem gente que fala assim, menino Jesus, parece um Peter Pan. Meu irmão, não cresce nunca. Como que pode um menino Jesus? Coração de Jesus, já pensou? Coração de Jesus é uma coisa meio esquisita assim. Parece um antropófago. Né, irmão? Então aqui, ó. Uma loucura, irmão. João 12 aqui, ó. A gente acha meio esquisito. Mas é porque a gente examina aqui, ó. João 12, versículo 12. Olha só, irmãos. No dia seguinte, irmão, isso aqui estava acontecendo próximo, mas muito próximo da ressurreição de Lázaro. Imagina só, irmão, vocês sabem da ressurreição de Lázaro, né? Jesus estava lá, e aí ele chegou na beira do túmulo e falou assim, Lázaro, vem para fora. E o Lázaro veio, irmão. Dias depois de morto. Né? Isso estava quente. Aí o pessoal estava sabendo que Jesus estava, esse Jesus que tinha ressuscitado Lázaro, estava indo para Jerusalém. O pessoal estava sabendo. Então imagina a multidão, irmão. Hoje, se você fala aqui nesse vídeo, tinha uma foto de Jesus chorando, mas no dia seguinte tem uns 1000 aqui na frente. Né? Querendo pegar um pedaço do vidro, ou querendo... Dizia um professor meu, que era padre, depois ele se entregou a Cristo, ficou servindo ao Senhor, ele dizia que ele era pároco em Orlândia, e teve uma vez que tinha um determinado santo lá na frente da paróquia dele, e ele falava que aquele santo já estava velho, irmão, já tinha uns 30 anos aquele santo, estava todo carcomido. Aí ele falava assim, como é que eu vou trocar esse santo? Aí um amigo dele falou assim, eu também pároco, falou assim, Aníbal, era Aníbal Pereira dos Reis. Falou assim, Aníbal, ele já foi meu professor também, já pastor, já homem de Deus. Ele dizia assim, sabe o que você faz? Chama aquela senhora aqui da paróquia, que é aquela que tem habilidades com a língua, né, de falar, e você diga o seguinte para ela assim, que qualquer pessoa que raspar um pouquinho só um pouquinho dessa estátua e fizer com chá, é um santo remédio. Irmãos, ele falou isso para aquela senhora, não demorou uma semana que a estátua tinha sumido. Irmãos, cada noite faltava um braço, faltava outro braço, faltava uma perna, sumiu. Aquele evaporou, ninguém sabia o que tinha acontecido. Todo mundo tomando chá. Tomaram aquele santo em chá. Né, irmão? Chá de gesso. É uma coisa maluca, irmão. O pessoal vai atrás dessas coisas assim. Né? Então, quando eles souberam que Jesus estava lá, chegando em Jerusalém, aquela multidão. Então diz aqui, ó, versículo 12.
No dia seguinte, olha só, João 12:12. Numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, eles pegaram ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando. O povo estava clamando. Hosana. Hosana é uma palavra grega. Ela significa, por favor, nos salve. Hosana significa, por favor, nos salve. Já pensou? Aos ouvidos de Jesus, ele não estava ouvindo Hosana, que nem a gente ouve agora. Ele estava ouvindo o significado. Ele estava ouvindo as pessoas clamando assim, por favor, nos salve. É como se o pessoal estivesse clamando para aquele homem que está chegando ali, por favor, nos salve. E ainda eles diziam assim, bendito toda aquela multidão, irmãos. A voz do povo, diz o ditado popular, é a voz de seu Deus. Qual será o seu Deus, né? Então, bendito que vem em nome do Senhor, olha só, e que é Rei de Israel. Que é Rei de Israel. Eles estão dizendo aqui no texto. Irmãos? Agora, irmãos, passou uma semana. Jesus entrou com aquele burrinho, que todo mundo pensava. Isso aí já foi um escândalo. Aquele que era o rei de Israel entrou com um jumento. Isso é uma loucura. Só Jesus mesmo para fazer essas coisas totalmente estranhas. Todo mundo esperando ele chegando com aquele cavalo de rei. Ele chega com um jumento. Mas tudo bem, serve. O pessoal mesmo assim gritou. Mas, irmãos, passou uma semaninha só uma semana. Esse mesmo povo aqui, vai aparecer lá em João 18. Só mais um pouquinho para frente. João 18. João 18. Olha só. 39 e 40. Olha só. Então Pilatos disse para eles assim: é costume entre vós que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Nessas alturas Jesus já estava preso. Jesus tinha sido traído, já estava preso. Quem que vocês querem que eu solte? Querem que eu solte o rei dos judeus? Vocês chamaram ele de rei dos judeus? Está aqui? Está aqui preso. Aí todos gritaram. Todos. Aquele mesmo povo, que estava com os raminhos na mão. Aquele mesmo povo, no domingo de Ramos. Ei, Hosana! Rei dos judeus, maravilha! Aquela igreja avivada gritava, rei dos judeus. Agora esse mesmo povo gritava o quê? Queremos que solte, não este, mas solte Barrabás. Queremos Barrabás. Barrabás, então, a gente sabe quem era. Eu até explico aqui. Não. Mas vamos ver também João 19 aqui. Vamos pular para João 19, 13, 14 e 15. Olha só. Pilatos, ouvindo essas palavras, trouxe Jesus para fora, sentou-se no tribunal, num lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatã, e era a Parasceve Pascal. Parasceve significa preparação. Preparação é o tudo que tem que anteceder para acontecer a Páscoa. Chama Parasceve. Parasceve Pascal. Cerca da hora sexta, meio-dia. Estava aquela multidão. E ele disse aos judeus: aqui está o vosso rei. De novo ele falou: esse aqui é o rei de vocês. Eles, porém, clamavam: fora, fora! Crucifica-o. Mesmo povo, irmãos. Mesmo povo. O que é isso que acontece? A voz do povo é a voz de seu Deus. Crucifica-o. Aí, mais um momento aí, E assim aconteceram esses dois momentos. Então, amados, essa questão da Páscoa, que é Cristo, é isso.
É esse momento que Jesus chegou para ser o Cordeiro de Deus. Lá ele morreu, lá ele ressuscitou e vive. É nele, em Cristo, que a gente tem vida. É em Cristo que o ser humano tem vida. Ele foi lá, enfrentou a morte. O que o Senhor quer de nós? Será que o Senhor quer que a gente pegue ramo na mão? Que a gente ponha os ramos em algum lugar? Que a gente faça algum ritual? Que a gente entre para alguma religião? Ou que a gente faça o quê? Tem gente que está pegando ramo. Semana que vem vai chegar a chamada Sexta-feira Santa. Como que pode? Como que pode haver uma Sexta-feira Santa? Irmãos, Isaías capítulo 6 diz que só tem um que tem o direito de ser chamado santo. É o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Tem gente que eu já vi que chega nessas épocas, corre para Jerusalém. E eles chamam Jerusalém de Terra Santa. Irmãos, como que pode alguém falar uma coisa dessa diante de Apocalipse 21? Já viram Apocalipse 21? Né? Existe em Apocalipse 21 uma revelação de Cristo de que só tem uma Jerusalém que é santa. Só tem uma Jerusalém que é santa. Tem gente que vai lá para chamar a Terra Santa e chora. Chora. A gente tem que chorar, como Jesus uma vez falou para aquelas mulheres, vocês têm que chorar por vocês mesmos, porque vocês vão para o inferno e a coisa está feia do lado de vocês. Vocês precisam cuidar de vocês. O santo, santo é o Senhor, que as pessoas têm que olhar para ele, eles não olham. Eles olham para o ritual do domingo de Ramos, olham para não comer carne na sexta-feira santa, olham para as... Tem gente até que fica espetando Judas no sábado. Como que pode isso, irmão? Eu espetei tanto Judas na minha infância. Isso é uma loucura. Meu irmão, isso é uma loucura, uma insanidade. Aí chega no domingo de Páscoa. Como que pode ter? Aí o pessoal não sabe se dá chocolate, se dá coelho, se faz o quê, se vai para a igreja, se faz o quê. Que não tem mais, irmãos, Páscoa. Uma vez eu falei para vocês, a Rede Globo ligou aqui em casa. A Rede Globo não, era essa rede aí, RBS. O senhor pode dar uma entrevista para nós sobre a Páscoa? Posso. Veio câmera, veio não sei mais quem. Aí pode falar, pastor. Quero falar o seguinte, que Páscoa não existe mais. Não existe Páscoa porque ela já se cumpriu em Cristo. Paulo chega ao ponto de falar, irmãos, que Cristo, a nossa Páscoa, já foi passado, sacrificado. Não tem mais. Agora tem Cristo vivo. Não foi pro ar. A Nancy falou. A Nancy chegou para mim, ficou 1 hora de entrevista, irmão. 1 hora. Irmãos, e eles estavam chorando. E olha que eu não fico fazendo nada emocional. Eles estavam, a repórter disse assim, eu nunca ouvi uma explicação dessa. Eu falei, que triste de ouvir isso. Porque o que eu falei não foi nada inventado, está aqui, ó. Está tudo registrado aqui. Vocês deveriam examinar aqui para ver. Aí assim, falou, nunca isso vai para o ar. E não foi. Realmente. Jerusalém é celestial essa? Aqui, ó, Apocalipse 21, ó. E vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. Irmãos, quantos de fato têm a fé para esperar no Senhor verdadeiramente e não ficar atrás de ritual, não ficar atrás de religião, não ficar atrás de denominação, não ficar atrás de cidade, de terra santa, seja lá do que for? Quantos vão ter a fé para andar com Cristo? Jesus disse assim, o meu caminho é apertado, a porta é muito estreita, o rebanho é pequeno e só vai andar quem tiver fé. E está escrito em Hebreus 11, esses que têm fé. Não é difícil entender, é difícil seguir, isso é difícil. Entender não é. Até uma criança entende a palavra de Deus, não é verdade? Vocês entregaram a vida a Cristo já, não? A Priscila entregou a vida a Cristo com 7 anos, na mesa do almoço. O Dré também, né? Olha lá, que maravilha. As crianças amam o Senhor.
e elas querem seguir o Senhor naturalmente. Mas os adultos vão crescendo, vão ficando duros de coração, irmãos, e não vão querendo mais. Então é um negócio muito esquisito. Mas então a Nova Jerusalém, que deve ser amada por nós. Nós vamos viver lá, quem entregou o seu Senhor. Não precisamos ficar caducando atrás daquilo que não é. Basta seguir a palavra, né, amados? Então agora, irmãos, nós vamos continuar aqui. A irmã Nancy vai pegar o pão. E nós vamos celebrar. Jesus, então, irmãos, ele fez uma coisa muito esquisita. Centenas de anos, aquilo era um ritual que não mudava. Não mudava. Mateus 26, Jesus, ele fez algo que nunca tinha sido feito na história. O pessoal pegava o pão da Páscoa, comia aquele pão, fazia aquele ritual todo. Era a celebração da Páscoa. A Páscoa aponta para Cristo. E Cristo então pegou o pão e disse assim: vocês devem comer, porque isto agora é o meu corpo. Agora se cumpriu. Irmãos, aquilo foi o pessoal assustou. Falou: o que é isso que está acontecendo? Nunca aconteceu isso. Foi a primeira vez. Né? Então nós vamos celebrar realmente o que Jesus fez. Agora, nós celebramos o que Jesus fez também no passado. O que Ele está fazendo hoje, cuidando de nós. E o que Ele vai fazer daqui a uns dias. Que Ele vai voltar. Ele mesmo falou que essa celebração aqui nossa junto, ela anuncia isso, que Ele nos alcançou. Ele é suficiente para nós todos sermos salvos, e nós fomos salvos por Ele. Eu quis um dia entregar minha vida a Ele com 19 anos. E Ele vai voltar para nos levar para essa nova Jerusalém. E é isso que celebramos. Então nós vamos, se a irmã Nancy vai passar entregando o pão. E assim, Jesus tomou o pão e Ele entregou aos discípulos, como nós estamos fazendo aqui. Cada discípulo, naquele cenáculo, naquela casa. Foi uma coisa muito estranha, irmão. Porque Jesus celebrou a primeira ceia numa casa. Numa casa. Num sótão. Está lá Mateus 26, 17 a 19. Jesus disse assim os discípulos falaram assim: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Onde? Onde queres? Jesus disse: vão até a cidade. Vão até a cidade. Vocês vão encontrar um homem, provavelmente é Marcos. E você diga para ele assim: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. A celebração que Jesus quer que aconteça de seu povo é numa casa, irmão, numa reunião familiar, em que a gente tem uma conotação familiar. É assim, é simples. Não precisa ser. Agora, o catolicismo mudou tudo, não é aquela coisa. Mas então, Jesus falou que seria na casa de João Marcos, provavelmente, e foi lá com os discípulos. E eles, no 19, diz assim: fizeram como Jesus lhes ordenara. Que bênção! Que bênção! Eles foram lá, acharam o moço na beira do poço, pegando água. Que era difícil isso, era um trabalho feminino. Mas o Marcos era ajudador da sua mãe. E ela pegava água. E aí foram para a casa dele. E Jesus deu o pão aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Então vamos orar. Senhor, nós queremos celebrar. Queremos que a nossa vida, Senhor, seja uma celebração e está, pela Tua misericórdia, podendo ser dia a dia, Senhor. Celebrar a libertação que só o Senhor pode dar a uma vida. E nós queremos celebrar de tal maneira que a nossa vida seja a narrativa exata da Tua palavra, Senhor.
ela esteja apontando o tempo todo para Ti, o Senhor, autor e consumador da nossa fé, e a nossa fé não está em mais nada e ninguém, a não ser na Tua palavra. E nós estamos celebrando aqui, com este pão, que o Senhor é o perfeito, verdadeiro, pleno, absoluto alimento, e mais nada é necessário para que nós, no Senhor, sejamos salvos. Obrigado, Senhor, pelo ato lá naquela cruz, da Tua redenção por nós. Em nome de Jesus, te agradecemos ao Senhor Deus. Amém. Então, Jesus disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E como Jesus ensinou, vamos fazer. Amém. Irmãos, a palavra do Senhor aí, como os irmãos estão vendo, no versículo 27, diz que depois Jesus pegou o cálice e também deu graças. Não há nada mais precioso na vida de uma pessoa do que o alcance de Deus na sua vida, né, irmão? Então nós vamos celebrarmos. A Nancy vai estar entregando aí o cálice. Vamos ver se conseguimos cantar um hino. A irmã Margarida está para chegar. Ela está em umas viagens aí. E tem hinários ali. Vamos cantar um hino ao Senhor, nosso Deus querido. A palavra do Senhor diz para nós, que mostra que o Espírito de Deus ele vai alcançando todas as nações na terra, todos os lugares. E há um amor tão grande no coração do Senhor em alcançar pessoas que não conhecemos, pessoas que a gente não tem assim a mesma afinidade que a gente tem com o filho da gente, com a esposa que temos e que amamos tanto. Mas Deus tem um amor tão grande, irmão. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de uma maneira tal em que Ele enviou o seu Filho Jesus. Então, esse hino 80 aqui, ele fala sobre isso, né? Que de todas as tribos, de todos os lugares, de todos os povos, de todas as raças, o Espírito de Deus vai levar o seu povo a ser testemunha dessa graça. A noiva do Senhor vai atravessar a história, que é a Eclesia, a Igreja do Senhor, como testemunha do seu amor. Vamos cantar a estrofe 1? Vocês querem ficar em pé? De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Amém? É o amém, né? Com as nossas vidas. E diz o texto que registra os atos do Senhor, que o Senhor então deu graças. Ó Pai precioso Deus, nós com a nossa tão grande limitação, com nossas imperfeições e incapacidades, nós não conseguimos alcançar, Pai, toda a grandeza e significado do ato lá na cruz, mas nós podemos entrar nas bodas, nós podemos entrar na mesa que está posta, nós podemos nos alimentar do Senhor Jesus.
Ó Deus, estamos aqui celebrando que é por causa do Senhor Jesus Cristo que a nossa vida foi resgatada da morte, e hoje o que tem na nossa frente não é mais a morte. Hoje o que tem, que nos espera, é os braços do Senhor Jesus, porque ali está a vida eterna, Senhor. Está nele. Então, muito obrigado, Senhor. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. E assim Jesus deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante eu não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber convosco no reino de meu Pai. E então, como Jesus nos ensinou, vamos fazer. Querido Senhor, nós estamos aqui celebrando e te agradecemos porque o Senhor virá um dia destes aí. Mais certa é a tua vinda do que qualquer agenda que tenhamos para daqui a pouco, Senhor. E nós queremos te louvar, porque nesse dia o Senhor nos levará para casa, Senhor. Muito obrigado, Pai querido, por esta hora de celebração. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Então, amados, nós temos que agradecer a Deus mesmo. E hoje queremos dar graças porque também a tia Bá está aqui e está celebrando mais um ano de vida. Né, tia Bá? Ela quis muito que nós estivéssemos aqui juntos e pudéssemos celebrar junto com ela aqui. Então a gente quer dar graças. E vamos continuar a celebração logo ali. Logo ali. Eu vou pedir para que todos continuem aqui, para eu ir assim poder arrumar lá. Ai, não dá. Vamos cantando aqui, irmãos. Vamos cantar a segunda estrofe do hino 80, enquanto a tia Bá que pediu essa licença vai ali. Pode ir, tia Bá. Pode ir, enquanto nós vamos louvar o Senhor. Vamos ficar em pé mais uma vez. Irmãos, qualquer oferta pode ser entregue aqui, tá? Eu esqueci de avisar. Agora fiz uns novos envelopes. Está cantando parabéns do ano passado. Queridos comprados do mundo inteiro, muitos virão te louvar. Teus filhos eleitos, povo especial, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E assim cantamos para o Senhor, né, irmãos? Então, podemos ir ali, que a tia Bá tenha acabado ou não? Acho que não. Nem começou ainda. Nem começou. Vamos lá. Deus abençoe todos. Vai lá tomar um café. Faz uma casa no trabalho. Então, já é verdade, é verdade. Isso é mesmo. Tem esse cuidado. É verdade. Ele vai escutar a noite e fica preocupado, então não chega. A senhora está indo? Não, eu estava ligando esse. Ah, tá bom. Ah. Vai escutar, a gente quer muito. Não, ele vai estufar. Ele fica até 9 horas da manhã. Assim à noite? Já é 5 horas da manhã para estufar. Trabalha? Parece que nem gosta. Tem 10 que nem estufar de lá na praia. Mas na experiência. Acho que já estão passando. Estão passando aqui?
Mas bem lindo. Ô, pastor. O que o pastor acha disso? Eu vejo praticamente correto. Tem uma igreja católica, segundo eu vi a história, ela teve várias mudanças em várias épocas de pessoas melhores. Mas ela tem um cerne, né? Só que o cerne ela nunca vai deixar de ter um papa. Sim. Mas você vai se virar mais para o lado humanitário. Talvez. Muito difícil, eles são certos deles, não vai deixar. Eles vão matar. Outros já fizeram isso. Deixa eu ver quem será. Alô? Desligado. O nome do é 8429 351. Depois eu Deus abençoe. Dinheiro, Você pode ir. Não só assim, infelizmente, quando muda essa ordem, você não tem Deus com dinheiro, não deve ser necessário. Maneiro. Eu não sei mais o que eu também. Outro lado já tem assim. Eu nem tô usando de dados na cabeça. Oi, mãe. Peraí, só um pouquinho, agora não preciso. Um quilo de amor, uma tonelada de bondade. Dá um pouquinho de felicidade, mas não dá nem tempo, mas daqui a pouco. Tá bem? Qual tipo de felicidade seria essa? Um tipo, talvez, de satisfação de alguma coisa. Mas a traz as consequências. Não tem nada, essa coisa era pequena. Foi uma visão da mente distorcida. O psicólogo dessa parte, a gente ajuda. Mas eles não entendem. Acho que tudo duas vezes no tempo, né? Que já está na pessoa coisas que também segredos, aí Os problemas humanos ela vai até uma ajuda, não consegue tratar muito profundamente. O final é igual.
Então, os status hoje, eu nunca tinha procurado. Por um homem que está ganhando na guerra, né? Uma base boa, quebrou agora vai pagar muito mais caro. Você falou, o Pilates tem uma aplicação, principalmente agora, na frente, você vai dar o que quer. Mas a nível eu acho que a gente olhou o certo. Mas eu estou vivo. Deixa eu fechar. Eu estava fazendo uma questão. Meu irmãos, Deus abençoe aí todos. Agora nós vamos ali cantar parabéns para Tiabá. Vamos lá. Vamos, né?